dualística da natureza, da realidade, ela requer uma exposição, né, aos ensinamentos constante e persistente, até que a gente realmente... Você coloca um brinquinho na orelha, eu tô falando que eu não fazer isso, não. Fala para o Marcos que o microfone dele está aberto, por favor, Wanda. Eu tô tentando fechar aqui. Já fechou. Então, até que a gente desenvolva essa visão, né, essa visão não dualística da natureza do ser, né, da realidade do ser, do eu. Então, para isso, a gente precisa expor a nossa mente aos ensinamentos completos, porque de fragmentos dos ensinamentos, a gente sabe que existe uma infinidade de propostas no mundo espiritual, no mercado espiritual. São propostas que quase que invariavelmente elas não conseguem, elas não entregam, elas não produzem o resultado desejado, que é o autoconhecimento e a liberação. Então, fragmentos, a gente sabe que eles não têm o poder de neutralizar todo o aspecto da nossa autoignorância. Não que a autoignorância seja alguma coisa difícil de ser removida, não, mas ela é complexa. É uma complexidade de noções falsas, equivocadas, errôneas, que assumem cores e texturas e perfumes os mais diversos, que requer uma metodologia de ensino igualmente extensiva, completa, complexa, porque a ignorância ela é complexa, ela é muito complicada, né? Por isso que o James gosta de dizer que Maya, a ignorância, essa projeção dualística daquilo que é a não dualidade, aparecendo como dualidade, ele chama de beautiful, intelligent ignorance, né? Aquela a ignorância linda, maravilhosa e bonita é Maya. Então, e ela é complexa. A gente poderia colocar um outro atributo, porque ela é construída através dessa complexidade de dinâmica, né? De nomes e formas, de fenômenos que constituem esse universo pluralístico, o qual nós vivemos e nos apegamos e nos confundimos e ficamos presos, né? Então, o Vedanta funciona na medida que a gente expõe a mente para os conhecimentos completos, né? Não somente alguns fragmentos, não somente aqueles aspectos dos ensinamentos do Vedanta que estão em harmonia com o meu condicionamento espiritual. Se eu chego no Vedanta e digo, não, isso aqui me está bem porque eu já ouvi falar nisso, aceitei, integrei e considero já o meu conhecimento. Então, eu vou simplesmente integrar, vou reforçar os conceitos já existentes em minha mente. E isso não resolve o problema de ninguém. Se os conceitos que nós já temos como a nossa verdade espiritual, se eles resolvessem o nosso problema, nós não estaríamos ainda buscando uma solução para essa problemática nossa, né? Então, como eles não resolveram, então a única alternativa, a solução é abrir a mente, né? É uma das qualificações mentais, é a capacidade de expansão da mente, expandir a mente, ter uma mente flexível, expansiva, de tal modo que a gente possa integrar conceitos que são ao de fora do nosso box, da nossa caixinha, do nosso condicionamento, do nosso programa espiritual. Essa capacidade de expansão da mente para receber esses conceitos. Os conceitos das escrituras que vão desafiar o nosso programa, o nosso condicionamento espiritual. As pessoas que não têm essa flexibilidade, essa elasticidade, da capacidade de abrir a mente, elas podem até se interessar, por exemplo, pelo nosso grupo de estudo, mas elas chegam ali, aí elas veem que existem muitos conceitos fora da caixinha delas, fora do box delas,
e elas, naturalmente, elas não se sentem atraídas, elas se sentem no desconforto de estarem sendo desafiadas com conceitos que são contrários a tudo aquilo que elas creem, né? Quando Cristo diz que os caminhos do conhecimento e da ação, eu tô ouvindo um eco da minha voz, vocês também estão ouvindo esse eco? Arlindo, é porque quando alguém está com o microfone aberto, pode dar esse eco, mas eu já fechei aqui a pessoa que estava com o microfone aberto. Então tá. Então, você tem razão, porque agora eu não estou mais ouvindo. Quando Krishna diz que os caminhos do conhecimento e da ação foram estabelecidos por mim, os caminhos, você lembra, acho que na aula passada ele deve ter falado que eu ordenei 2 caminhos aqui, o caminho da contemplação e o caminho da ação. Então, em referência àquela afirmação de Krishna, falando como Ishvara, né, o Ishvara, o Lorde do Universo, ele diz, quando Krishna, Dayananda dizendo, comentando, quando Krishna diz que os caminhos do conhecimento e da ação foram estabelecidos por ele, por mim, devemos entender que Krishna é Ishvara, a mente macrocósmica, ele é o Lorde do Universo, a mente macrocósmica universal do universo, o Criador, na medida em que nenhuma pessoa inventou esses caminhos para a liberação. Então, isso é muito importante compreender quando nós falamos de Shraddha. Shraddha é confiança, fé nas Escrituras. As Escrituras, diversas vezes, eu tentei explicar que as Escrituras elas foram criadas pelo Criador do Universo. O Criador do Universo criou a criação, né, a manifestação, ele desenvolveu a manifestação, ele criou os ensinamentos também para a gente remover esse efeito da criação, né, derivado de rajos e tamas, que é a ignorância da real natureza do universo. Então, quando Krishna diz que ele criou esses 2, né, ele criou isso, ele é o criador na medida que nenhuma pessoa inventou nenhuma das leis naturais do universo, ninguém inventou essas leis, ninguém inventou a criação, ninguém criou a perfeição de tudo o que existe nesse universo aparente, e ninguém criou os ensinamentos que revelam para a gente aquilo que existe por detrás de todo esse fenômeno chamado universo, né? Que é esse substrato da existência, que é a consciência plena pura. Então, esses ensinamentos não foram inventados por ninguém. Na verdade, significa que, uma vez que existem apenas 2 categorias, a consciência, o que implica conhecimento, e os objetos em constante mudança que aparecem na consciência, só pode haver 2 caminhos para a realização da natureza de alguém, como consciência. Os muitos chamados caminhos para a libertação, que afirmam ser caminhos especiais, são baseados ou em ação ou em contemplação, compreensão. Então, o que Dayananda está dizendo é que, tradicionalmente, existem somente 2 caminhos espirituais. Um é através da ação e outro é através da contemplação. Agora, só recapitulando, o caminho através da ação, ele é importante, ele tem seu papel, e o que a gente pode obter com a ação? Com a ação, a gente obtém um efeito, um resultado. E o resultado pode ser os mais diversos. Em geral, a gente coloca uma ação e o resultado da ação é uma experiência. Okay? Então, entre todas as ações que existem no mundo espiritual, o mundo espiritual é constituído por 2 caminhos, aquele da ação e aquele da contemplação. De todas as ações que nós podemos executar, ações espirituais, né? Em todas as diversos tipos, né, de ações espirituais que possamos fazer, a mais elevada é aquela ação para produzir purificação mental, preparação mental, Sattva Guna, né? Vamos recapitulando de novo, o Karma Yoga, ele existe dentro do contexto do Vedanta e a gente desenvolve o conhecimento do campo, de Ishvara, do Shiva,
do seu campo de ação, as leis que governam, a gente compreende tudo isso, e na compreensão de tudo isso, a gente naturalmente desenvolve uma mente mais relaxada e tranquila, por diversos motivos, os quais nós já repetidamente lembramos, né? A mente vai ficar tranquila, a gente sabe que a gente não tem controle em referência a uma infinidade de outros fatores, etc. E por isso a gente já não sofre aquela aflição, ansiedade, a gente não leva as nossas ações tão a sério, porque a gente sabe que nós somos todos operados por Ishvara, de um ponto de vista macrocósmico. Então, por todos os ensinamentos do Karma Yoga, Dharma Yoga, a gente compreendendo o Dharma, a gente sabe que o objetivo principal de nossas ações é aquela de produzir uma consciência tranquila, né? Um estado mental pacificado, né? Sattva Guna, paz mental, tranquilidade mental. Então, entre todas as ações, a ação mais elevada espiritual são as ações que produzem peace of mind, paz mental, né? O desenvolvimento de Sattva Guna, uma mente purificada, purificação mental, tá? Então, a ação tem o seu papel, a sua importância fundamental. Sem esse estágio da ação, é quase impossível, quase impossível, não é absolutamente impossível. As pessoas que dizem, não, mas não sei quem chegaram aqui e não tiveram que fazer nenhuma meditação, nenhuma ação, nada, porque eles chegaram aqui, compreenderam, no primeiro contato com as escrituras, eles compreenderam e realizaram. Isso significa que tais pessoas, tais indivíduos, fizeram no passado todos os esforços baseados na ação, porque a gente não pode passar por cima dos estágios de desenvolvimento espiritual humano, entendeu? Se nós não precisarmos de fazer diversas práticas, né, rituais, entre tantos outros mandos, nessa vida, significa que nós já passamos por isso e antes, e agora nós estamos num nível que a nossa atração, o nosso interesse é o conhecimento através da contemplação. Esse é o Jnana Yoga, o nível espiritual mais elevado que existe. Mas todas as práticas baseadas na ação têm o seu papel, porque elas produzem uma experiência, essas experiências quase sempre elas vão nos conduzindo àquele objetivo final de toda a prática baseada na ação, que é a purificação mental, preparação mental. Aí, quando a gente já entrou no campo do Karma Yoga, cujo objetivo é seguir o Dharma, compreendendo as leis que governam a experiência humana, as leis de karma, as leis psicológicas, seguindo o Dharma, sabendo que o objetivo de tudo isso que eu estou fazendo é purificação mental, sem a qual a contemplação direta sobre os ensinamentos dos Upanishads quase que invariavelmente não produz o resultado desejado. Uma mente agitada, como a gente já compreendeu, uma mente deprimida, uma mente extremamente estressada ou extrovertida, ela não tem a capacidade de contemplação e meditação de seguir a lógica apresentada pelas escrituras dos Upanishads, porque a mente está em constante perturbação, as emoções estão fervendo, a mente está pulando de uma coisa a outra. Então, é claro compreender que somente uma mente purificada, com essa capacidade contemplativa, meditativa, é capaz de seguir os ensinamentos do Jnana Yoga apresentados nas escrituras do Vedanta, efetivamente, de modo eficaz. Sem uma preparação, nada é possível, portanto, a preparação é fundamental, essencial, e não é uma opção, mas é uma necessidade. Não é, como é que se diz? It's not optional, it is compulsório, é compulsório, né? Os muitos chamados caminhos para a libertação, que afirmam ser caminhos especiais, são ou basados na ação ou basados na contemplação, conhecimento. O conhecimento é baseado em objeto. O autoconhecimento depende da natureza do ser.
não do conhecimento adquirido através da experiência pessoal. Com base no autoconhecimento, o indivíduo pode reter ou rejeitar o conhecimento adquirido por meio de sua experiência pessoal. Vamos tentar compreender bem o que ele está querendo dizer aqui. O conhecimento é baseado em objeto. Ele está se referindo ali em conhecimento objetivo, né? Então, tudo no universo que a gente queira conhecer, né? Porque existem pessoas que são amantes do conhecimento e até mesmo amantes do conhecimento subjetivo, objetivo. Elas querem compreender a ciência, elas querem compreender algumas leis, que astronomia, psicologia, física quântica, etc, etc. Então, existem essas pessoas que têm um valor muito desenvolvido pelo conhecimento, mais do que um valor por bens físicos materiais. Mas o que nós estamos dizendo aqui, que o caminho do conhecimento não necessariamente significa o caminho do conhecimento objetivo, né? A gente vai chegar lá. O conhecimento, em geral, é baseado num objeto, porque é sempre em referência em relação a um objeto. Mas o autoconhecimento depende da natureza do ser. Então, o autoconhecimento não é um conhecimento objetivo. Como nós já vimos antes, o ser, a consciência plena, o sujeito absoluto, não pode ser objetivado. Ele não pode ser objetivado porque ele é o sujeito, naturalmente, né? Ele é a consciência dentro do qual qualquer objeto pode ser experienciado e conhecido, né? Então, o autoconhecimento não é um conhecimento objetivo, é um conhecimento do conhecedor, né? Vou colocar em outras palavras. O autoconhecimento depende da natureza do ser. Ele não depende de um objeto, né, com o qual o ser, através do jiva, entra em contato. O autoconhecimento é em referência à natureza do ser. Não um conhecimento adquirido através da experiência pessoal. Isso é importante também, porque as pessoas têm algumas experiências espirituais, são experiências subjetivas, pessoais, são projeções da mente, de uma mente satívica, trabalhando com o objetivo de obter alguns poderes siddhi, poderes especiais, ou de algumas qualidades mentais, né, o que seja. Então, a pessoa pode ter algumas epifanias, ou desenvolver alguns poderes místicos, e aí elas pensam que isso é o ser. Mas o ser depende do ser. Não do conhecimento adquirido através da experiência pessoal. Qualquer experiência que a gente tenha é uma experiência em referência a um objeto, né? Um objeto de experiência produz a experiência. Qualquer objeto vai produzir uma experiência ou um conhecimento, ou ambos, uma experiência e conhecimento. Tá? Não do conhecimento adquirido através. O autoconhecimento é um conhecimento em referência à natureza do ser. O ser é somente um, e esse ser não é uma função da interpretação ou experiência do indivíduo. Isso é importante, gente, mencionar, porque no mundo espiritual as pessoas pensam, a grande maioria pensa que o ser, a consciência, é um objeto de experiência, né? Na yoga, você diz que você vai se conectar de novo, né? Você vai se unir de novo com o ser. É como se o ser fosse alguma coisa fora de você, e você vai fazer a sua prática, a sua sadhana, de modo a você entrar em contato de novo, se unir de novo com o ser, né? Mas o ser, segundo os Upanishads, não é um objeto de contato, não é um objeto de experiência, não é um objeto de conhecimento, porque o ser é o experienciador, é o conhecedor, é o percebedor, ele jamais pode ser percebido, conhecido, experienciado, do mesmo modo que uma câmera fotográfica jamais aparece numa fotografia, do mesmo modo que os olhos humanos podem ver tudo ao seu redor, mas não
conseguem ver a eles mesmos. Com base no autoconhecimento, o indivíduo pode reter ou rejeitar o conhecimento adquirido por meio de sua experiência pessoal. Então, o que o Dayananda está querendo dizer isso? Quando você obtém o autoconhecimento, né, você sabe quem você é, o indivíduo pode reter ou rejeitar os conhecimentos adquiridos por meio de minha experiência pessoal. Né? O autoconhecimento é um grandíssimo purificador da mente. Uma das coisas que ocorrem com os indivíduos que são autorrealizados é que eles desenvolvem uma mente muito mais clara, muito mais satívica, e eles se tornam mais sábios. Né? As pessoas sábias, algumas vezes eu ouvi o James dizer que a pessoa iluminada nada mais é do que uma pessoa sábia. Então, isso porque a mente do indivíduo é realizado, ela é resolvida, a mente fica muito mais purificada, clara, livre de todas aquelas agitações e entorpecimentos, e ela começa a perceber o mundo objetivo, né, como ele é. Então, ela tem a clareza mental de ver os fenômenos, objetos, e compreender, não que você tem que compreender a equação da relatividade de Einstein ou a teoria da física quantística, etc. Não, as coisas simples da vida elas vão ficando mais claras para o Yanni, aquele com firme autoconhecimento. Mas ele pode, o indivíduo com autoconhecimento pode reter ou rejeitar o conhecimento adquirido por meio de sua experiência pessoal. Porque a experiência pessoal ela é sujeita a erros, é sujeita a correções, porque ela depende do sujeito. É subjetiva. Toda vez que a gente tem uma experiência, no final das contas, por exemplo, eu posso ter uma experiência, o Marcos pode ter a mesma experiência e a Wanda pode ter a mesma experiência, o Ayrton pode ter a mesma experiência. Aí cada um de nós depois vai dar uma palestra para explicar o que foi essa experiência mística que eu tive, entendeu? No final das contas, cada um de nós vai explicar isso de um modo diferente. Por quê? Porque uma experiência, ela só é tão válida quanto a minha interpretação da mesma. Então, a nossa experiência pessoal ela é filtrada através das nossas vasanas, que é o material que vai interpretá-la. Entendeu? A gente vai interpretar a experiência segundo as nossas vasanas, o conteúdo mental que existe no nosso corpo causal. A gente vai utilizar os nossos conceitos, ideias, noções, o nosso condicionamento, né, espiritual para interpretar aquela visão mística, aquele acontecimento espiritual místico. Né? Então, cada um de nós teria uma versão diferente de uma experiência. Isso porque experiências pessoais, elas não são confiáveis porque elas são sempre filtradas pelo conteúdo mental do indivíduo que teve aquela experiência. Tá? Então, o autoconhecimento ele é livre desse problema porque é um conhecimento direto e imediato e que não passa através do filtro, porque não é um conhecimento objetivo. O autoconhecimento é o ser reconhecendo a si mesmo como o único ser consciência não dualista, aparecendo em pluralidade. Então, o autoconhecimento é o único conhecimento que não é sujeito a engano. E a gente diz que ele não é sujeito a engano porque é o único conhecimento que é absolutamente auto-evidente, auto-luminoso, auto-presente. Quando você realmente se toca e você compreende esse fato, você vê, oh meu Deus, eu sou aquilo que eu sempre estive buscando, eu sou aquilo sempre presente, e eu não preciso de nenhuma prova para me validar. Eu sou a prova de tudo. Não existe nenhum conhecimento, né, eu não preciso de nenhum apoio, nenhuma bengala, ninguém que venha validar o fato daquilo que é sempre presente e jamais modificado, que é a luz da consciência.
né? Que sempre existe comigo, que sempre existe em tudo, né? Então, o autoconhecimento é o único conhecimento direto, imediato e autoevidente que não requer nenhum suporte, nenhum apoio, nenhuma validação externa, tá? Ele é simplesmente um conhecimento direto e imediato, como as escrituras dizem. Então, essa é uma diferença importante. Com base no autoconhecimento, o indivíduo pode reter ou rejeitar um conhecimento pessoal adquirido por meio de sua experiência. Experiência é sempre em referência a um objeto de experiência. Então, todo o nosso conhecimento relativo, que são conhecimentos objetivos, tá? Em referência a objetos de experiência, depois a gente pode ou reter aquele conhecimento, se ele for em harmonia, né, com o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É que existe somente um ser, a natureza de toda essa realidade é a não dualidade. Tudo fundamentalmente é isso, mas tudo aparece numa infinidade de nomes e formas, as mais diversas possíveis, né? Então, esse conhecimento não é um conhecimento individual, pessoal, tá? É um conhecimento que, quando você obtém esse conhecimento, ele estabelece a sua mente em tal modo que você, e principalmente depois que você expôs a sua mente aos ensinamentos completos do Vedanta, então você desenvolve essa clareza mental, então todos aqueles pedacinhos de noções, ideias, ou conhecimentos basados na minha interpretação, na minha experiência, na minha verdade pessoal, todos aqueles vão ter que ser submetidos aos conhecimentos, às escrituras do autoconhecimento, e a gente rejeita aqueles que não são em harmonia com as escrituras. Isso é um processo natural e muito simples, porque o que ocorre, na verdade, é que quando a sua mente, depois de um período, né, extensivo de exposição às escrituras, ela fica tão clara em seu autoconhecimento e na compreensão de todos os fenômenos em torno de Deus, as experiências da vida, né? Então, ela fica tão clara que, naturalmente, você começa a ver, meu Deus, e eu pensava que isso fosse um conceito real, um conceito válido, e eu que pensava que essa ideia fosse uma ideia em harmonia com a verdade. Eu sei, eu estou falando isso de experiência própria, porque até mesmo depois daquilo que eu chamo de autorreconhecimento, depois do autorreconhecimento, eu passei um tempo dando satsangs, né, nos Estados Unidos, antes de eu encontrar o Vedanta. Depois que eu encontrei o Vedanta e comecei a me educar com o Vedanta, eu tive que parar e eu olhava, de vez em quando eu ia lá ver os vídeos, o que eu dizia nos vídeos, eram coisas infantis, né? Algumas eram expressões espirituais do ABC, muito primárias, muito embora eu fosse entre os neo-advaitas que eu conheci daquele meu tempo ali, de 6 anos atrás, eu era um dos melhores. Mas ainda assim eram tão infantis, eram tão confusas, eram tão equivocadas e algumas delas tão absurdas, que quando você começa a olhar para trás, você vê, meu Deus, olha como é que eu era ignorante. Eu estava vendendo a ignorância como se fosse conhecimento. Então, tudo isso a gente vai vendo, a gente vai claramente, a nossa mente, uma vez bem educada naquilo que é o conhecimento puro, o conhecimento das escrituras, a gente começa a ver a distinção clara entre o que é conhecimento e o que é a ignorância mascarada ou acreditada como conhecimento. Então, o indivíduo pode reter ou simplesmente rejeitar ou descartar tudo aquilo que ele chamava de conhecimento pessoais seus, tá? Então, isso é um ponto também interessante. A vida contemplativa, Swami Dayananda. Para o renunciante, somente o conhecimento é um meio para a liberação. Só porque alguém usa a roupa laranja da ordem dos sannyas, não significa que ele ou ela tenha o autoconhecimento. Ele não possui o autoconhecimento se ainda mantém a noção de ser o fazedor das ações, o executor das ações. Renúncia não é um estilo de vida. Renúncia significa renúncia à ação, karma sannyasa. Renúncia significa renúncia à ação, karma sannyasa, apenas.
renúncia ao executor das ações é que é a real renúncia, né? O que ele está querendo dizer aqui, primeiro, a parte desse parágrafo, que a renúncia realmente só ocorre através do conhecimento. A renúncia para a liberação, a renúncia através das ações, né? Não, eu joguei todos os meus bens fora, doei para instituições de caridade, doei para um ashram, não tenho mais nada, queimei os meus documentos, não sou mais ninguém no mundo, eu renunciei aos meus bens e à minha participação no mundo, né? Então, essa renúncia através da ação, ela não conduz a autoconhecimento e liberação. Só porque alguém, né, vira um mendigo espiritual, que na Índia o que a gente mais vê são mendigos espirituais, chamados de sadhus ou sannyasi. Né? Mas a maior parte deles, eles não são realmente sadhus, eles são mendigos espirituais. Só porque alguém usa roupa laranja da ordem de sannyasi não significa que ele ou ela tenham o autoconhecimento. Né? Nem o autoconhecimento, e a maioria delas não são renunciantes de verdade. Ela não possui ainda o conhecimento se ainda mantém a noção de ser o fazedor. Renúncia não é um estilo de vida. Então, a pessoa pode renunciar e depois ficar preso com a ideia de que eu sou aquele que renunciou e o meu estilo de vida é aquele do renunciante. Então, ele vai curtir, por certo modo, uma vida mais tranquila, porque quando você renuncia a sua participação no mundo social, quando você renuncia, você não tem a problemática de lidar com a esposa, com a namorada, com a amante, ou ter que pagar o aluguel, ou pagar o financiamento da casa, pagar o carro, pagar as multas. Você não tem problema nenhum de como criar os filhos e lidar com a rebeldia de um adolescente. Você não tem problema nenhum, de nenhuma natureza social. Então, o cara vai até ter uma vida mais tranquila. A gente pode dizer também que é uma via mais noiosa, né? Como é que se diz? Noiosa seria... noiosa, acho que é italiana. Mais monótona, mais chata, mais sem graça, né? Se o cara não tem realmente a capacidade intelectual para ser um sannyasi, essa renúncia superficial aparente pode torná-lo uma pessoa muito, muito triste, entendeu? Porque ele não está nem com o pé num mundo nem no outro, entendeu? Ele está no meio. Então, a renúncia verdadeira não é a renúncia da nossa participação através da ação, é uma renúncia intelectual, entendeu? Através da compreensão de que, na verdade, nós não somos esse aspecto da nossa existência que a gente chama de ego, que é aquele que se identifica e possui os seus pensamentos e ações e se torna essa entidade chamada o ego, né? O fazedor, o pensador, o executor, etc. Né? O fazedor, o pensador, o executor é o aspecto do que aprisiona o indivíduo, né? em samsara, em Maya. Né? Ele constantemente está preso, assumindo, reforçando os seus karmas, porque ele se sente ainda um indivíduo pessoal, separado e independente. Ele não possui a noção de ser o fazedor. A renúncia não é um estilo de vida. A renúncia significa renunciar à ação. Então, renunciar à ação é karma sannyasa. Karma sannyasa é aquele que renunciou. Mas a renúncia realmente importante, aquela que liberta, se chama Jnana Karma Sannyasa. Jnana Karma Sannyasa, ela vem através da compreensão de que o Jiva é, na verdade, o ser, e que ele, fundamentalmente, não é o fazedor, o executor, o pensador, aquele que age, o ator. Ele, fundamentalmente, é a consciência. Então, essa é a renúncia que liberta, Jnana Karma Sannyasa. Não simplesmente renunciar à ação. Renunciar àquela ignorância que me dominava, que me governava e que me fazia sentir como aquele que é o centro desse universo e aquele que faz, pensa, protege, obtém, etc, etc, etc.
esse pequeno ser separado, independente, né, limitado, que sempre buscando a segurança. O renunciante se compromete com o autoconhecimento para a libertação e não está interessado nas coisas que só vêm de ações como conforto, segurança, etc. Então, o renunciante de verdade, né, aquele renunciante que está em busca não de um estilo de vida mais tranquilo, mas está em busca de moksha, né, da libertação, ele se compromete com o autoconhecimento. Esses são os sannyasis de verdade, né? Estão lá porque eles querem o autoconhecimento, não porque eles querem se livrar da problemática do mundo, da vida, e ir no lugar onde eles possam obter 2 refeições por dia. Não, eles querem simplesmente o autoconhecimento e moksha. Uma pessoa com tal compromisso, né, pela verdade, com tal desejo, com tal valor, né, por moksha, pode facilmente renunciar à ação. Uma pessoa com tal compromisso com a verdade, é fácil para ele renunciar à ação, né? Compreender que, na verdade, ele não só renunciou à ação do ponto de vista físico, mas ele renunciou à crença de que ele é o fazedor da ação. Existe uma provisão em nossa sociedade para tal pessoa. Ele foi libertado de obrigações sociais e é apoiado pela sociedade. Então, na Índia é muito comum isso. Nas sociedades ocidentais também existe uma certa apoio social por todos os grandes intelectuais de nossas sociedades, os inventores, os cientistas, toda essa classe intelectual, científica que existe nas sociedades modernas, eles são mantidos ou por governos ou por grandes corporações. Eles são pagos e muito bem pagos para contemplar e desenvolver conhecimentos, tá? Ou descobertas novas, invenções novas. Do mesmo modo, na Índia, que é a raiz, é a causa, warehouse, como é que a gente diz? Warehouse. Spiritual, é o poder espiritual do mundo, é a casa espiritual do mundo. Na Índia, as sociedades indianas sempre apoiaram as pessoas que querem dedicar a vida delas como renunciantes, como sannyasis, no estudo e contemplação das escrituras védicas. Então, aquelas pessoas, elas são pessoas respeitadas na Índia e elas vivem com o apoio da sociedade. Não só os governos e as grandes instituições, mas eles têm o apoio de todas as pessoas, em qualquer cidadezinha que eles vivem, todas as pessoas nas casas, elas têm aquela atitude de oferecer uma refeição para eles, entendeu? Então, a coisa mais comum são essas pequenas casas, ou essas pequenas instituições, estarem ali apoiando os ashras e indivíduos que adotam esse sistema sannyas, né? Mesmo do ponto de vista independente, eles mesmos, eles são apoiados pela sociedade em geral. Tais pessoas foram liberadas das obrigações sociais e são apoiadas pela sociedade. A própria cor do tecido de um sannyasi é a cor da chama. Bonito, a chama. Chama significa fogo, fogo significa luz, né? Então, a cor do sannyasi é a cor da luz. A luz significa o quê? O conhecimento, o oposto da escuridão. Ele se compromete com a busca do conhecimento. Ele exclui todos os outros objetos de desejos e ele se dedica à busca do conhecimento. Isso é chamado mumukshutva, né? É esse desejo ardente por esse último valor, o desejo da experiência humana, que se diz o desejo pelo autoconhecimento e liberação. É um desejo raro, né? Ocorre raramente. Leva um pouco de tempo até que a gente tenha esse desejo
realmente forte, né, de tal modo que todos os outros desejos vão começando a serem queimados pela chama desse desejo chamado desejo por moksha. Tal pessoa se compromete com a busca do conhecimento. Ele já não se compromete com a busca dos rituais, a busca das ações, a busca dos mantras. Qualquer ação física ou mental, ele já não é de interesse daquele que compreendeu que somente o conhecimento, a compreensão da real natureza do indivíduo como o ser, somente o conhecimento das pessoas, elas chegaram a essa compreensão de tal modo que ele já não tem mais nenhum comprometimento com outros desejos, né? Ele se compromete com a busca do conhecimento e ele exclui todos os outros objetos de desejos, todos as outras buscas. É por isso que quando um sannyasi é recebido, o seguinte mantra geralmente é cantado. Não por ação ou riqueza, mas somente através da renúncia, alguém alcança a imortalidade. Esse é um mantra muito lindo. Não é através da ação, não é através da fama, não é através da prosperidade, não é através da riqueza, mas é somente através da renúncia a todos esses objetos de desejo e somente através do desenvolvimento da busca, né, pela conhecimento ou compreensão, né, o desenvolvimento de uma mente capaz de compreender, de contemplar e compreender, não através da ação, não através da riqueza, não através da prosperidade, seguranças e prazeres, mas somente através da renúncia, contemplação e conhecimento, alguém alcança a imortalidade. Então, essa palavra imortalidade é uma palavra radical e muito forte, e as pessoas quase sempre não compreendem, falam assim, mas que viagem é essa, imortalidade? Não existe imortalidade. A gente sabe tudo aqui, tem uma data de nascimento e uma data de vencimento, né? Fabricação e data de vencimento, tudo, né? Tudo em Nietzsche é assim. Então, que história é essa de algumas pessoas alcançarem a imortalidade? Quando a gente pensa nesse termo, a gente pensa, o sannyasi, ele vai fazer alguma prática, vai contemplar, vai descobrir e vai se tornar um jiva imortal e eterno. Uma fantasia nossa, porque a gente pensa dessa forma, a gente pensa desse ponto de vista, a gente pensa que o jiva vai se tornar imortal. Não. Não é o jiva que se torna imortal. O jiva simplesmente reconhece, realiza e retém. Ele reconhece, realiza, ele claim, ele como é que se diz claim? Ele reivindica, né, a sua real identidade como consciência impessoal, eterna, infinita e imortal. Tais indivíduos, eles bebem do famoso néctar da imortalidade através do jnana, através do conhecimento. Eles descobrem, redescobrem que a minha natureza verdadeira, essencial, é infinita, ilimitada e absolutamente imortal. Então, eu agora vivo da plataforma, né, da minha real identidade, portanto, eu fico curtindo o néctar da imortalidade. Então, o jnana é aquele que sabe que ele jamais vai morrer. Ele sabe que o objeto chamado a construção corpo e mente, que é o equipamento, né, desse jiva que propiciou a contemplação e o reconhecimento da minha real identidade, ele sabe que essa construção corpo-mente, ela é limitada por tempo e espaço, e um dia ela vai ser desconstruída, os elementos vão voltar para o campo dos elementos, e ele permanece livre, curtindo a sua natureza imortal, né? De novo, curtindo não significa que ele se torna um jiva que curte.
né? Ele já não é mais um jiva, ele sabe que ele é o princípio consciente, existente, que infuse, ele penetra e ativa e faz que tudo possa aparecer vivo, entendeu? Infusão, né? Que infusa, não sei se infusão é a palavra, infuse, né? Então, ele sabendo que ele é esse princípio existente consciente, ele simplesmente ele assume aquela identidade e ele relaxa, sabendo que ele jamais vai desaparecer do universo, ele jamais vai perder a existência dele. Todos os seres dependem as suas existências dele, a consciência pura, universal, impessoal, infinitamente ilimitada. Tá? Então, esse é o néctar da imortalidade que as escrituras, até mesmo as escrituras da yoga, se referem, muito embora as escrituras da yoga façam tudo isso aparecer como se fosse uma experiência ou uma loca onde você vai e vive eternamente numa dessas dimensões. Não, é simplesmente o fato de que você descobriu, redescobriu, realizou a sua essência imortal. Por isso você relaxa e não tem mais essa problemática do samsara. O conhecimento é o único meio de libertação, porque a escravidão é falsa e a libertação é um fato consumado. Então, o conhecimento é o único meio de libertação, por quê? Porque nós já somos livres. É isso que está querendo dizer. O conhecimento, a compreensão é o único modo de obter moksha, porque o jiva já é livre, já é ilimitado, já é imortal em sua essência fundamental e independente. Então, isso não é alguma coisa que possa ser produzida, realizada, obtida, porque é alguma coisa já obtida, já realizada, já sendo presente. Então, somente o conhecimento pode, né, nos levar à liberação, porque o indivíduo ele já é livre. Então, somente o conhecimento pode remover essas noções equivocadas, somente esse conhecimento pode neutralizar essas vasanas baseadas na auto-ignorância, né? E somente o autoconhecimento pode liberar o indivíduo da influência de toda esse material ignorante, material mental, emocional. Se a escravidão fosse real, é real, nada poderia ser feito sobre ela, porque ela é real. Então, qual é a definição de realidade? É aquilo que é sempre presente e jamais se modifica. Então, se a ignorância fosse real, a gente não poderia fazer nada. Veja bem, muitas vezes a gente diz que a ignorância ela é beginningless, ela sempre existiu desde o início. Na verdade, tudo isso existe através da ignorância. É a ignorância que projeta o universo. É a nossa ignorância do microcósmico que projeta uma nova vida, uma nova encarnação para a gente. Do mesmo modo, do ponto de vista macrocósmico, é a ignorância coletiva, aquilo que a gente chama de mente coletiva, macrocósmica de Ishvara, é essa ignorância universal de todos os jivas juntos que projeta esse universo. O que aconteceu aqui? Então, a ignorância, ela não é real. Se ela fosse real, não teria modo de removê-la. O que é real nunca desaparecerá. O que é real não existe. Se a servidão é real, não há como se livrar dela, né? Se a escravidão é real, então é impossível se livrar dela. Nem seria um problema se fosse irreal, porque algo irreal não pode criar um problema, né? Mesmo dizendo, né, isso é Dayananda fazendo os jogos de palavra dele. E se a escravidão é real, não há como se livrar dela. E se ela também for irreal, também não deveria ser um problema para a gente, se a gente tiver total convicção de que ela é irreal, a gente sabe, não é real, então tudo bem, né? A escravidão, etc., o aprisionamento, eu devo me libertar, etc. Nada disso existe, nada disso é real, então eu não deveria ter problema, porque eu sei que é real. O problema é que a gente não acredita realmente
que não seja real. A gente pensa que é real. Mas se a escravidão não é nem real nem irreal, ela deve ser puramente devido a uma ignorância. Assim, o conhecimento pode resolver a questão de quem você é. Somente o conhecimento pode resolver a questão de quem você é. Por que que a liberação só pode ser obtida através do conhecimento? E esse conhecimento não é um conhecimento de um estado transcendental ou de um contato com Ishvara ou com Krishna ou com Vishnu, nenhuma dessas experiências objetivas. Por que que a liberação é função direta de um conhecimento que é o conhecimento da sua real natureza? Por quê? Isso é interessante. A maioria das pessoas não estão convencidas disso. As pessoas pensam que conhecimento objetivo talvez possa resolver o problema se eu conseguir experienciar e conhecer alguns estados alterados, algumas experiências espirituais, algumas viagens interdimensionais, ou qualquer coisa mística, ou desenvolver alguns poderes sídicos, sídicos. Então, as pessoas pensam que não estou convencido de que a liberação só possa ser possível através da compreensão de minha real identidade, natureza. Então, a maioria das pessoas, até mesmo as pessoas que chegam no Vedanta, elas ficam um pouco divididas no início, que elas falam, não faz sentido, então é o conhecimento, e o conhecimento não é o conhecimento em referência a fenômenos, é o conhecimento do conhecedor, e aí, mas por que esse conhecimento vai me libertar? Por que esse conhecimento direto, imediato, referente à minha real natureza, que é independente de tudo, livre de tudo, né? E é aquele princípio sem o qual nada existe, por que esse conhecimento é o único que liberta? Essa é uma pergunta importante, né? A gente precisa compreender, ter as respostas dessas perguntas para a gente desenvolver convicção e confiança nesse caminho do conhecimento daquilo e de quem eu sou, né? Então, a gente resolve o nosso problema porque quando a gente descobre a real natureza essencial, fundamental, independente da nossa própria existência, como consciência totalmente independente, ilimitada, imortal, sempre presente, somente então a gente relaxa. Porque quando a gente obtém esse conhecimento, ele não é um conhecimento que vai e vem, como qualquer outra experiência. As pessoas, às vezes, confundem experiências místicas, e aí me escrevem dizendo, mas eu tenho certeza que aquilo foi a realização do ser, eu estava ali, eu vi, eu fiz isso e aquilo, mas, de qualquer modo, agora eu estou de novo de mãos vazias. Né? Não, quando você realmente sabe quem você é, esse conhecimento não é uma experiência, não é um objeto de experiência, não é um conhecimento em referência a um fenômeno, não é um conhecimento objetivo, é um conhecimento direto do conhecedor. Quando esse conhecimento bate e é claro, não é um conhecimento que a gente esquece, não é um conhecimento que se modifica, não é um conhecimento que está aqui, não está agora, entendeu? Então, o primeiro fato que nos liberta é o fato de que esse é um conhecimento que você não precisa de novo ficar lembrando dele. Eu sou o ser, eu sou o ser, eu sou o ser, eu sou o ser. Entendeu? Naturalmente eu sou o ser. Né? O ser é aquele que fala, aquele que age, isso e aquilo, como o Jiva, mas é tudo ser. Né? Então, quando você sabe que você é o ser, esse é um conhecimento que é sempre bom, sempre presente, jamais te deixa na mão, jamais você esquece dele, etc, etc. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, né, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7 anos, a gente aprende a andar em bicicleta, no início dá medo, mas aí a gente encontra aquele equilíbrio justo e a gente começa a andar em bicicleta, e você pode passar 50 anos sem andar de bicicleta, você jamais esquece aquele conhecimento. Né? Então, do mesmo modo, quando você obtém esse conhecimento direto, eu sou a luz da consciência, e não a construção corpo-mente, quando isso é visto, né, através da sua compreensão clara e direta, quando você ficha cai,
você se dá conta desse simples fato, né, você tem um conhecimento que é sempre presente. Por outro lado, toda vez que a gente tem uma experiência mística maravilhosa, que a gente diz, foi a coisa mais incrível, entendeu? Tinham luzes, tinham anjos, tinham isso, teve expansão, teve um amor, teve a coisa mais maravilhosa, né? Quando a gente tem um conhecimento objetivo referente a um objeto de experiência espiritual, místico, seja o que for, qualquer objeto que seja. Quando a gente obtém uma experiência objetiva, a gente interpreta, a gente curte, etc., etc., a gente se frustra logo depois porque foi ótimo, foi maravilhoso, foi melhor do que sexo, melhor do que acarajé, etc., mas durou pouco, né? Depois de algumas horas passou, depois de um dia passou, depois de alguns minutos passou. Já o conhecimento, quando você obtém o conhecimento direto e imediato, que a gente chama de autoconhecimento, ele permanece com você para sempre. Então, esse é o primeiro aspecto positivo do autoconhecimento, em referência à experiência, conhecimento de objetos que são sujeitos à nossa interpretação e que são objetos que aparecem e se modificam e desaparecem, né? As experiências estão sempre em constante modificação, elas não são confiáveis. Então, o conhecimento, a importância de compreender o porquê a liberação só é possível através do conhecimento. Primeiro, porque o conhecimento, uma vez obtido, você não esquece, ele não passa, ele não vai embora, ele permanece com você, porque a ficha caiu, você viu, pum, acabou. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou a luz da consciência. Aí o segundo aspecto que liberta o indivíduo, e é importante que a mente seja exposta aos ensinamentos completos do Vedanta, é que, na medida que você vai desenvolvendo a compreensão da realidade, da natureza, não dualística da realidade, é a natureza do ser, como Satchitananda, né, você vai assimilando e integrando em sua vida o fato de que você é absolutamente livre de qualquer limitação, que você existiu sempre, você jamais deixará de existir, você não é limitado nem por tempo, nem por espaço, porque você é aquele princípio existente consciente que permeia tudo. Você penetra e permeia o inteiro universo manifesto, e quando ele vai de manifesto, ele deixa a manifestação para permanecer em sua forma semente, em sua forma potencial, ainda assim você permanece permeando ele. Então, você é esse princípio e permeia tudo. Porém, portanto, você é livre do espaço, você é além do espaço. O espaço não te limita, porque você permeia tudo. O tempo não te limita, porque você é aquele princípio que existiu antes da manifestação e existe até o final da manifestação, durante a noite, entre uma manifestação e a outra, e você é aquele princípio que existe no início da própria manifestação e assim infinitamente, né, entre o passado e o futuro. Então, você é livre das limitações impostas por tempo e espaço, e na medida que você vai integrando essa compreensão com a compreensão de que você é a consciência, você vai curtindo pela primeira vez, e somente através dessa compreensão, aquilo que a gente chama de liberação ou moksha, que é a liberação dessa problemática humana, que é fundamentalmente derivada do fato de que eu me identifiquei com essa construção mortal, limitada, né, que existe hoje e não vai existir amanhã, e vivo em constante preocupação, pânico, insegurança, querendo sempre obter, proteger, ter, etc., etc. Então, as escrituras são muito claras quando dizem que somente através do conhecimento, o conhecimento é o único meio de liberação, porque a escravidão é falsa, etc., etc. Mas se a escravidão não é real, assim, o conhecimento pode resolver a questão de quem você é. Sim, somente o conhecimento pode resolver. Então, a questão fundamental, a questão
o problema fundamental é um problema de identificação errônea. A gente pensa de ser uma coisa que a gente não é e a gente sofre por causa dessa identificação errônea. Tá? Então, a única solução é reavaliar, revisar esse conhecimento em referência àquilo que eu sou e estabelecer, remover esses conceitos errôneos que produzem sofrimento e assimilar o conhecimento referente à minha real identidade. Então, a chave de tudo é o conhecimento daquilo que eu sou, aquilo que tudo é, aquilo quem eu sou. A renúncia ocorre realmente pelo autoconhecimento. Somente o autoconhecimento vai nos liberar de tudo isso. O autoconhecimento só é possível se a mente estiver livre dos desejos por algo que não seja o autoconhecimento. Parece uma contradição, né? A renúncia ocorre realmente através do conhecimento, do autoconhecimento. Só quando você realmente sabe quem você é, e esse conhecimento é firme, você vai renunciando a tudo aquilo que antes você tinha apego, desejo, etc, etc. Então, a renúncia ocorre realmente através do autoconhecimento. E o autoconhecimento só é possível se a mente estiver livre de todos aqueles desejos mundanos, sansáricos, aqueles desejos, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero tudo isso como meio de me resolver, né? Eu quero tudo isso para me proteger. A gente quer o que a gente quer quase sempre para nos protegermos. A gente quer remover essa sensação de limitação derivada do não possesso de algum desses meus objetos de desejo, mas fundamentalmente a gente quer o que a gente quer para tentar nos manter seguros, a gente quer estabelecer segurança, proteção, etc, etc. Mas somente o autoconhecimento é a única fonte real de segurança. A renúncia somente ocorre e o autoconhecimento só é possível se a mente se livrar desses desejos outros que não sejam o desejo pelo autoconhecimento. Em outras palavras, a gente precisa de desenvolver, né, nos desenvolver espiritualmente ao ponto de que a gente tem um valor tão claro por moksha, pela liberação, pelo autoconhecimento, que todos os outros desejos eles vão perdendo intensidade em nossas mentes. Tá? Não significa dizer que a gente vai negligenciar os afazeres do dia a dia. Não, a gente continua fazendo, mas a gente já não faz nada daquilo como meio de resolver esse problema fundamental, que é o problema de me sentir insuficiente, incapaz, inadequado, etc, etc, né? Incompleto. Não, você faz porque não somente você tem um valor enorme por moksha, autoconhecimento, liberação, mas você tem um valor por Dharma. Já bem, o valor por Dharma é um valor que precede, eu não sei se diz to precede, ele é um valor que se desenvolve como um pré-requisito para o valor do autoconhecimento. Então, nós temos valores por objetos de segurança, objetos de desejo, e a gente, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo o valor por Dharma, né, de seguir o Dharma, seguir as leis naturais do campo, etc. Respeitar, amar uns aos outros, não fazer nada aos outros que a gente não gostaria fossem feito a mim mesmo. Né? Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo, quando a gente tem esse valor forte pelo Dharma, então a gente já fez mais da metade do caminho, a gente já cruzou mais da metade do caminho. E naturalmente esse valor por Dharma vai purificando a mente de tal modo que a mente ela se torna naturalmente contemplativa. Ela vai se sentindo sempre mais e mais atraída por essa contemplação daquilo que eu sou em minha natureza fundamental, essencial e independente, livre. Né? Então, a pessoa vai se sentindo sempre mais e mais atraída pelos ensinamentos do Vedanta, pelos Upanishads, pelo Jnana Yoga, pela compreensão, na medida que ela vai seguindo o Dharma. Então, o primeiro estágio é desenvolver um valor pelo Dharma, e
posteriormente, simultaneamente, vai desenvolvendo o valor pelo autoconhecimento. E no desenvolvimento desse valor por moksha e dharma, o valor por esses objetos de desejos gratuitos, pessoais, egóicos, eles vão perdendo intensidade em nossa mente. Compromisso com o autoconhecimento significa aprender e ensinar. Estas não são realmente duas coisas diferentes. Você busca o conhecimento para o seu próprio bem. E mais tarde, se alguém se aproxima de você e procura saber do que se trata, você pode ensinar. Esta é a vida contemplativa. Então, é um parágrafo muito bonito, etc., muito embora seja um pouco perigoso. Está falando que quando você tem um compromisso com o autoconhecimento, você tem um compromisso com o seu autoconhecimento, e depois, quando você obtém esse autoconhecimento, você tem um autoconhecimento e ensinar esses ensinamentos a outras pessoas, porque você quer que outras pessoas sejam beneficiadas pelo autoconhecimento, pelas escrituras do Dharma, as escrituras dos Upanishads, né? Mas você busca o conhecimento não só para o seu próprio bem. Aí ele está pensando já de um ponto de vista bem mais macrocósmico, né? O Jiva, ele busca o conhecimento para o seu próprio bem e mais tarde, se alguém se aproxima... Não, desculpe, eu tinha lido errado. Você busca o conhecimento para o seu próprio bem. Isso é como ocorre naturalmente. Você quer se libertar. Você sabe que ninguém pode libertar você. Você é o único que pode fazer esse trabalho e que você não pode libertar ninguém porque é um trabalho individual, pessoal. Mas mais tarde, se alguém se aproxima de você e procura saber do que se trata, você pode ensinar. Esta é parte de uma vida contemplativa, né? Então, isso é exatamente o que tem ocorrido comigo, né? Eu tive esse amor, esse desejo ardente pela verdade, ocorreu, e depois eu encontrei o Vedanta, e mais tarde as pessoas me contataram no Facebook, aqui e ali, e eu comecei a compartilhar esse autoconhecimento. O perigo desse parágrafo é que muitos jivas, eles têm uma vasana já de querer ensinar, até mesmo antes de realmente terem sido beneficiados pelos ensinamentos da Escritura, porque eles pensam que ensinar vai resolver o problema de baixo autoestima, inadequação, insuficiência, etc. Isso ocorre, a gente chama isso de doença da iluminação. São pessoas que querem se apresentar iluminadas porque elas pensam que a iluminação seja um status que vai resolver o seu problema de inadequação, de baixo autoestima. A vida ativa. Que horas nós começamos? Sim, faltam 20 minutos. Vocês querem fazer perguntas agora ou continuo, Wanda? Ninguém mandou nenhuma pergunta pelo chat. Não, tá. Alguém tem alguma pergunta importante? O André tem. Vamos ver se é. O André tem estado com a gente, Wanda? Tem. Bom dia a todos. Bom dia, André. Tem duas perguntas, na verdade, que são bem latentes para mim e há muito tempo, né? Você tem estudado com a gente já há bastante tempo, André? Já tem uns 4 meses, mas eu venho nesse processo, nessa busca, há uns 20 anos, né? Sim, eu compreendo isso, mas eu estou querendo saber há quanto tempo você está em contato com o Vedanta, não esses neo... Vedanta já faz uns 2 anos. 2 anos. Vocês, acho que 4, 5 meses, mais ou menos. Com quem você estudou antes? Eu estudava muito Upanishads traduzidos, né? Tá. E eu via muitos seminários, webinars dos indianos. Tá. E aí o que acontece? Você começa a aprender a escolher o caminho pela pureza das coisas, pela pureza do conhecimento, né? Então você acaba escolhendo, tirando um pouco a pirotecnia, todas aquelas performances, você começa a selecionar e Tudo bem.
Tudo bem, querido. Eu só fiz essas perguntas só para mim ter uma noção, para saber de onde é que você está vindo, mas você é absolutamente qualificado para fazer essas perguntas. Pode mandar. Então, primeira coisa, quando você já descobre que o desejo de não desejar, né? O desejo e o não desejo é a mesma coisa, tem a mesma potência. Sim, né? não, só para mim resolver essa questão já imediatamente, para a gente não precisar devagar muito. O desejo, a gente não pode neutralizar o desejo com o desejo de não desejar, entendeu? Você vê isso muito no mundo espiritual. A gente quer resolver um problema negando o problema. A gente não remove o desejo com o desejo que queira suprimir o desejo. Eu não posso desejar porque o desejo é o problema, então tem que suprimir. Não, você resolve o problema do desejo compreendendo a futilidade e os defeitos e as limitações dos objetos de desejo. Então, através de um estudo e uma compreensão profunda, você vai perdendo interesse nos objetos de desejo. E você vai desenvolvendo um desejo por Dharma e um desejo por Moksha. Você vai desenvolvendo um valor pelas escrituras e compreendendo que somente esse conhecimento de minha real a natureza e identidade como um ser já pleno, completo, seguro e resolvido, somente esse desejo por moksha, esse valor por moksha, vai substituindo o outro desejo. No final das contas, o buscador, em seu estágio final, ele fica preso a um único desejo. Aí, essa questão pode aparecer, André. Exatamente essa questão. Eu troquei um desejo, todos os desejos. Primeiro eu tinha desejo por uma infinidade de coisas em samsara. Eu já resolvi esse problema e agora ficou o único desejo, que é o desejo eterno. Agora eu fiquei só com esse desejo, que é o desejo pela liberação. Então, qual é a diferença do desejo pela liberação do desejo por objetos de desejo? Entendeu? O desejo por objeto de desejo, ele te amarra aos objetos de desejo e você fica preso neles. Você sempre tem que ficar voltando para satisfazer aquele desejo. E o desejo pela liberação é um desejo de estar livre da amarra ou dessa roda viva chamada samsara, tá? Então, esse desejo por moksha é o único desejo que pode nos levar além do desejo, que pode nos transcender além do desejo. É um desejo, e é verdade, ele permanece como o último aspecto estressador ou estressante da mente, é esse desejo por moksha. E eu estou falando de novo de experiência, porque quando esse desejo ardente pela verdade tomou conta de mim, eu passei por momentos difíceis. A gente, às vezes, algumas escrituras se referem como a noite escura da alma, tá? Porque nada mais te resolve no mundo dos objetos, a única coisa que te atrai é esse desejo, só que esse desejo, ele não é um objeto, ele não é objetivável, porque é um desejo de reconhecer, restabelecer a sua identidade como ser, e leva um tempo até a ficha cair. Então, a gente fica mais ou menos sem saber como, porque as escrituras dizem, ele não é um objeto de conhecimento, não é um objeto de experiência, você não pode ser objetivado, mas ainda assim, a menos que você compreenda que você é o ser, você não vai resolver a sua problemática humana. Então, esse é o último estressador da mente, entendeu? Mas é aquele último desejo que tem o potencial de nos levar além de todo e qualquer desejo, entendeu? De nos transcender além de todo e qualquer desejo. E a segunda questão é com respeito a... Eu acho que é uma dificuldade de todos, é a questão do... O que é esse autoconhecimento? O que é essa realização do ser, né? Então, é uma das coisas que parece que é um funil que todo mundo tem que cair pelo mesmo lugar. Todo mundo tem que passar por essa questão. E hoje parece que tem dois pontos importantes no discurso, que é o primeiro, que é quando você está no caminho correto, você não tem mais divagações. E a segunda coisa, essa autorrealização é muito difícil assim, mas eu vou ganhar o quê com essa autorrealização? O que é isso? O que vai ser?
Eu imagino que hoje parece que mais 2 pontinhos foram costurados, que é a questão de que a autorrealização eu não sei somente sobre o meu ser, mas eu sei sobre a natureza da vida. E a natureza da vida, não só o meu ser, mas é o ser que tudo é o ser. Então, eu sou uma parte do ser, então a minha tranquilidade, essa, entre aspas, tranquilidade, ela viria porque eu sei porque tudo acontece. E aí eu começo a fazer o quê? Começo a contemplar todas as belezas, entre aspas, da vida. Porque beleza da vida, a palavra é muito vulgar, porque a gente fica imaginando que a beleza é curtir prazer, é isso. Mas eu fico imaginando que você começa a conceber a inteligência do universo, você começa a conceber a inteligência e o porquê das coisas. E é esse porquê e essa blissful que parece que traz a bem-aventurança. Sim, essa é a bem-aventurança do Yanni, entendeu? Mas o que eu quero tentar ajudar você a compreender é que o autoconhecimento é o único remédio que existe para o sofrimento humano. O Jiva sofre, e o sofrimento do Jiva é devido à autoignorância. A autoignorância é a causa raiz da problemática. A gente pode colocar ela em qualidades, propriedades e atributos mais diversos, né? Apego, dependência, carência, raiva, frustração, desejo, medos, inveja, tudo a problemática psicológica humana, o sofrimento psicológico humano, tudo que a dificuldade nossa, a frustração, depressão, agitação, estresse, ânsia, pânico, ataque, tudo que ocorre na experiência humana, que é absolutamente desconfortável, é devido à ignorância da real natureza do ser. Esse é um outro ponto importante, porque se a gente quer resolver, o fato é que todos os seres humanos, o desejo fundamental por trás de tudo que a gente faz é o desejo pela felicidade permanente e infinita. Todo mundo quer ter uma mente capaz de curtir esse presente, que é a nossa existência como indivíduo, né, num planeta maravilhoso como o nosso. Então, todo mundo quer ser um enjoyer, todo mundo quer ser um curtidor desse presente chamado a vida, né? Mas quase todos nós não temos a oportunidade de curtir a vida porque a nossa mente está intoxicada por todas essas doenças mentais psicológicas. Entendeu? Então, o único modo para a gente sair dessa é trabalhar a mente através da remoção de toda a ignorância que produz como efeito esses sintomas que eu descrevi. Tá? Então, o problema fundamental, the mental problem de todo o sofrimento humano é a ignorância da realidade, da real natureza da realidade e a real natureza do eu, do ser. Né? Porque as escrituras elas vão provar para o indivíduo que existe só um eu. E o eu do Jiva é o mesmo do eu não dual, porque existe somente uma realidade não dualista, tudo é o ser aparecendo como uma infinidade de formas e nomes. Tá? Então, fundamentalmente, a ignorância é a causa, a remoção da ignorância é a única remédio, a única solução. E o que você ganha quando você remove essa ignorância? A sua mente fica resolvida porque todas aquelas ideias, noções, conceitos, programas da nossa mente que causam essa problemática psicológica de depressão, medo, ansiedade, pânico, inveja e depressão, e apego, dependência, complexo de inferioridade, comparação, toda a problemática psicológica humana, ela é devida a esse problema fundamental, que é a identificação minha, o ser, a consciência plena, livre, com a minha construção corpo-mente. Né? A construção corpo-mente é programada através da ignorância
universal, coletiva, e a gente é identificado com a construção, nós somos as entidades experienciadoras e a gente acaba sofrendo as nossas experiências porque a gente está sendo governado pela autoignorância. Então, a única solução é reeducar a mente, o intelecto, a compreender que ele não é os seus pensamentos, mas ainda assim ele precisa de pensar corretamente em harmonia com as escrituras que Ishvara nos revelou. Fazendo assim, nós começamos a desenvolver uma mente em harmonia com as escrituras, com os conhecimentos, uma mente que vai começar a neutralizar todos aqueles conceitos errôneos relativos àquilo que eu sou e quem eu sou, e, consequentemente, a gente começa a curtir a nossa experiência ao invés de sofrer a nossa experiência. Então, qual é o benefício do autoconhecimento? A remoção da autoignorância e, consequentemente, a remoção do problema chamado sofrimento psicológico e, consequentemente, a curtição. Você vai se tornar aquele que enjoy, aquele que curte, aquele que aprecia, aquele que está numa condição mental de paz e de tranquilidade. Tá? Então, esse é o benefício do autoconhecimento. Tá? Ok. Ok, André? Ok, muito obrigado. Nada. Então, alguém mais tem uma pergunta? Lindo. Eu tenho uma. Então tá. Alex? Na José Roberto. José Roberto? Aqui, ó. Peraí. Tá, não, tudo bem. Aqui. Ok. José Roberto. Você tinha falado da questão da pessoa quando ela não teve a liberação, e aí a gente procura, no mundo espiritual, a gente procura as experiências místicas e tudo mais. Depois da liberação, essas experiências místicas, elas acontecem e a gente vê elas só como fenômenos que vêm e que vão? Ou elas têm algum valor, sei lá, de alguma forma? Ou eles são só objetos também, igual as outras coisas que acontecem? Sim, você quando compreende o que você pode obter através de uma experiência e o que você pode obter através do autoconhecimento, então você sabe que as experiências, elas oferecem um valor relativo e limitado, entendeu? Porque você pode curtir. Eu gosto da experiência de comer, de curtir um gelato italiano, entendeu? Principalmente se for lactose free. Então, um gelato, né, maravilhoso que não me dá dor de barriga, etc. Então, quem é que não gosta de um bom gelato italiano, né? Então, existe um valor na experiência, mas são valores limitados. Que você comeu um gelato, foi ótimo, maravilhoso, aí falou assim, vou comer o segundo. Você começa o segundo, você já começa a ver que é muito doce, é isso, é aquilo. Você começa o terceiro, no quarto você já odeia o gelato, né? Você já não gosta mais do gelato italiano, do ice cream. Então, é muito relativo. E aquilo que você pode obter é uma satisfação, um preenchimento temporário, impermanente, etc, etc. Então, se a sua mente, por exemplo, tem uma tendência por essas experiências místicas, você vai curtir elas até você vai começar a perder o sabor por ela, a perder o taste por ela, a apreciação por ela. Do mesmo modo que você vai perdendo a apreciação por jogar quando você é criança, você joga com leco, né? Você joga com balão de gás, etc. Então, você vai brincando com essas coisas e você vai crescendo, você vai perdendo um valor, uma apreciação, um taste, um sabor por aquilo, né? Uhum. Então, na medida que você for crescendo, todo e qualquer objeto de experiência, você vai começar a perceber que ele não possui tanto valor, ou que o valor dele é muito limitado, okay? Que ele é um objeto, tem um certo valor, mas é cheio de defeitos e cheio de problemáticas que ocorrem com ele. Então, na medida que você vai compreendendo a limitação dos objetos de experiência, você vai concentrando o seu desejo, né, a sua busca, naquilo que você considera o mais valioso. É assim que a gente vai desenvolvendo o crescimento espiritual e assim que a gente vai desenvolvendo
um valor e um desejo cada vez mais focado no autoconhecimento e na liberação. A gente fala o valor pelo autoconhecimento, e às vezes a gente fala o valor pela liberação, o moksha. O autoconhecimento é sinônimo de liberação, muito embora, às vezes, nós fazemos alguma distinção. O autoconhecimento é você saber quem você é, e depois, gradualmente, ele vai se traduzindo, frutificando como moksha, liberação, 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 na medida que, gradualmente, as remanências da vasanas vão sendo neutralizadas por esse conhecimento sempre presente como você. Como eu falei antes, ele é sempre presente com você. Então, o autoconhecimento e a liberação, o moksha, ele passa a ser o seu desejo mais importante. Aí, naturalmente, sua mente antes, ela tinha uma tendência de projetar essas experiências místicas, naturalmente ela vai começar a ficar focada na contemplação dos ensinamentos das Escrituras. Entendeu, Roberto? Entendi. Ficar focada naquilo. E onde a gente foca a nossa mente, ela começa a manifestar a experiência ou conhecimento para a gente, entendeu? Se você começa a focar ela nas suas meditações por experiências místicas ou por poderes místicos, ela vai acabar produzindo, se você for persistente. Se você foca as suas energias na contemplação do objetivo de compreender a sua real natureza, mais cedo ou mais tarde, ela vai começar a produzir aquilo. E o seu interesse por aquelas outras projeções mentais de experiências místicas, ela vai se tornando mais e mais supérfluo na medida que você tem menos e menos interesse nelas. Tá? Wanda, você marcou aí onde que a gente parou? Posso falar, tá, Arlindo? A vida ativa, né? Isso. Ok. Posso? Sim, Carlos. É o seguinte, eu há cerca de 20 anos, eu também comecei a fazer meditação e também tive essas experiências iniciais, essas coisas estranhas que a gente vê e que nota e que sente. E ao fim de um ano, eu não me sentia realizado com isso, quer dizer, acabei por não me interessar, quer dizer, é como a história do gelado. O gelado é bom a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, já não quer saber do gelado. E faltou-me na altura, e já foi isto foi há 20 anos, ainda fiz meditação durante 9 anos naquela altura, mas faltou-me conhecer o Vedanta. E é isso que eu espero que realmente seja realmente o que é mesmo, essa busca do que é que está por trás de mim. Sempre procurei. A gente quer que nossa busca seja canalizada para aquilo que é real, entendeu? Quando a gente focaliza a busca por aquilo que é experiencial, impermanente, temporário, aquilo que vem e vai, a gente está buscando aquilo que é irreal, aquilo que é aparentemente real, e somente a realidade é que pode resolver esse problema, aquilo que é real, aquilo que é sempre presente, jamais se modifica. Quando eu sei que eu sou isso, aí a gente resolve esse problema do humano, né, do sofrimento psicológico. Mas quando a gente busca objetos, tentando resolver esse problema psicológico, a gente fica preso no objeto, fica apegado, fica dependente, fica frustrado e fica inseguro. Porque a gente sabe que o objeto está aqui, amanhã ele já não está mais, a epifania ficou comigo por meia hora e depois sumiu, depois me visita por um mês, entendeu? Então você sente a mesma posição, tá? Você não resolve esse problema fundamental da sua insegurança, você não encontra um objeto que possa resolver esse problema de insatisfação e insegurança. Tá? Hoje, e não serve nada a gente ter livros só, porque eu também tenho livros desde os meus 14 anos que falam em Jnana Yoga, Kama Yoga, só que falta o professor, não é escrito a gente ler. As escrituras são muito claras, as escrituras são muito claras, e isso serve para o André também. As escrituras, a gente lê as escrituras sozinho já é um bom começo, mas para que ela possa produzir o efeito desejado, elas precisam ser ensinadas. Por isso que no Vedanta a gente apresenta, são 3 estágios.
né? O primeiro estágio é ouvir. Eles colocam ouvir, Shravana, porque a gente precisa ouvir de um professor competente, entendeu? Depois a gente reflete, a gente contempla e a gente vai colocando em prática, assimilando e aplicando no nosso dia a dia. Tá? Obrigado. Ok. Wanda, Oi, vamos lá? vamos encerrar, né? Sim. Sadashiva Samarambam Samrambam, Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Vyomuvada Vyaptadehaya Dakshinamurcha Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Dhamma Gocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Shanti, 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 Namastê. Obrigado a todos e a gente se vê a qualquer momento que vocês queiram, ou no Facebook ou de novo aqui. Tá Beijo bom. a todos. Obrigada, Arlindo. Gratidão. Bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigado, igualmente. Obrigado, vocês também. Tchau, tchau.